Então a gente agradece, Luciana, as boas-vindas, né? Uma alegria a gente poder trazer o nosso trabalho aqui no FMG. E esse trabalho é mostrar um pouquinho do que é esse universo barroco e do instrumentário barroco, né? É uma época em que não tinha aquela preocupação em dizer qual instrumento, enfim, definir qual instrumento que tinha que tocar tal obra, né? Esse universo ele era amplo. Às vezes uma trio sonata podia ser tocada com 2 flautas, podia ser uma flauta e um oboé, uma flauta e violino. Não tinha essa especificação muito levada a sério como os rumos da história da música mostraram. E a gente tem esse cuidado de mostrar esse instrumentário e falar um pouquinho sobre a música barroca. E a música barroca, ela não tem como a gente desvincular da existência humana no período barroco, do que era o homem barroco. O homem barroco, ele pensava que o mundo era um teatro, em que os homens eram atores, a gente estava aqui como ator. Então isso dá para ver nas perucas, nos ornamentos das roupas, né? Às vezes um pouco na superficialidade de algumas coisas. O homem ele trazia essa ideia de que o mundo era um teatro e nós estamos aqui representando. E isso é muito claro na música barroca. A música barroca que, pelos historiadores, é um período longo, que ele começa praticamente em 1600 e termina em 1750 com a morte de Bach, mas ele atravessa aí várias fases, né? Tem vários barrocos dentro de um barroco. Barroco, que significa pedra de formato irregular, a gente traduzindo isso na questão artística, é como se pegasse essa porta aqui, por exemplo, né? Uma porta que está aqui nua desse jeito, sem nenhum arabesco, sem nenhum ornamento, e enchê-la de ornamento, encher de voltinhas, e enfim, vários efeitos aqui que fazem com que a porta esteja ali, né? Ela está aqui, a porta, só que a gente praticamente não vê essa base dela, né? De tanto ornamento que tem. Então, a vida do homem no barroco era isso. O barroco era essa conotação de ornamentação, de que o mundo realmente, a gente está aqui como representando alguma coisa. Então, assim, a música barroca, ela tem obviamente, essas características. E um fato muito interessante do barroco, da arte barroca, é lidar com as paixões humanas. Eu acredito que seja isso que faz com que hoje o homem contemporâneo busque tanto a música barroca, busque tanto a arte barroca, porque ela lida exatamente com as paixões humanas. É a teoria dos afetos, é a retórica, é o fato enfim, a teoria dos afetos, né? Você tem uma tonalidade certa para expressar a alegria, você tem uma tonalidade para expressar uma tristeza, você tem um andamento, às vezes vem escrito na partitura, andamento grave, né? Naquela época não existia metrônomo, a gente não tem ideia de que o grave vai ser 60 batidas no metrônomo. Não tem isso não fazia parte do universo barroco. O grave, ele significava sério. Então você vê um movimento grave, sério. Vivace é vivo. Então a retórica é muito importante. Você acaba sendo o leitor de um discurso sonoro. A música barroca nada mais é do que um discurso sonoro. Como que esse discurso é traduzido? Tensões, relaxamentos, indicações, igual diz, da retórica, dos simbolismos que existe. Às vezes um movimento descendente na música, você está indo para o chão, um movimento ascendente está indo para o céu, porque ainda é uma época em que a igreja ainda tinha um poder absurdo ainda no pensamento humano. E às vezes um intervalo de segunda menor ascendente, isso quer dizer um lamento. Então a gente tem vários simbolismos dentro do barroco. O barroco ele é esse universo. E a gente analisando também dentro da história da música, um fato muito interessante do barroco é que o barroco ele praticamente começa as grandes formas que a gente veio usar a partir do classicismo, né? Ali que está a semente da sonata clássica, ali que está a semente do concerto, e ali que teve o surgimento da ópera, ali que teve o baixo contínuo, que vai fazer uma linha contínua, uma linha grave contínua, e vai permitir exatamente o concertare, né? Concertare,
opor, dois instrumentos opondo. Então, uma trio sonata, dois instrumentos, duas vozes agudas se opondo em cima de uma linha de um baixo contínuo, e isso futuramente vai surgir o concerto solista. Então, o barroco ele é muito importante dentro da história da música, como todas as fases da história da música, né? Mas ele tem uma importância, da minha forma muito particular, exatamente por lidar com essa retórica, por lidar com essas paixões e por estar exatamente começando ali as grandes formas que viriam até praticamente o dodecafonismo, né? Sobre o barroco também é muito importante dizer que existiam duas escolas, o barroco francês e o barroco italiano. Eu estou falando aqui praticamente do final do barroco, né? E o barroco francês ele era caracterizado por uma música mais rebuscada, mais refinada, os ornamentos eram escritos, era uma música que era muito vinculada à dança, tanto que tinha as suítes francesas, né, que tinham esse vínculo com a dança, eram músicas para se tocar na corte. E o barroco italiano é o lado passional, né? É o lado italiano, assim, é o cantabile, é você poder expressar através do instrumento, você poder ornamentar, não tinha ornamento escrito, então a pessoa podia improvisar em cima, o músico podia improvisar em cima. Então tinha basicamente essas duas correntes do barroco, e que apareceu uma terceira, né, que foi o barroco alemão, que era chamado Gostos Reunidos, né, tentar reunir um pouquinho de cada, e que teve assim o grande exemplo em Bach, né, Johann Sebastian Bach, que ele levou toda a composição até então no seu mais alto nível. E o Bach, ele se despede do barroco, ou o barroco se despede através de Bach, com a polifonia, né? A polifonia que Bach usou e que foi tão usada no barroco e que entraria em desuso a partir do classicismo, né? Classicismo que veio logo após o barroco, muito fundamentado no iluminismo, na questão da figura humana, do homem. Então o Bach ele meio que sintetizou todas as formas que já vinham praticamente existindo na história da música, ele levou num nível muito alto, e é como se ali tivesse posto fim a uma era, a era do barroco. E nós escolhemos para esse concerto um pouquinho do exemplo de cada um desses barrocos e um pouquinho mais para frente também. Então nós temos aqui dois trios sonatas, um estilo italiano, Antonio Lotti. Lotti foi um organista na igreja de San Marco, em Veneza, e depois foi o Kapellmeister dessa igreja também. Lotti é muito conhecido pelos crucifixos, né? Peças a 4 vozes, a 8 vozes, os crucifixos de Lotti. E ele tem essa música de câmara belíssima que a gente achou esse trio, né? Nós descobrimos esse trio para apresentar, para fazer parte desse programa. Então tem essa trio sonata de Lotti, e no lado do barroco francês a gente tem a sonata de Bois-Mortier, e um prelúdio de Couperin. Prelúdio, exatamente, os concertos geralmente eles começavam com um prelúdio, uma peça curta, e que ele ali mostra todo o refinamento, né, Toninho, e toda a ornamentação desse barroco francês. Aí está escrito aqui uma coisa muito importante para falar do barroco, que eu falei por alto, que foi o baixo contínuo. Nós temos escrito aqui trio sonata. Trio sonata é uma forma de composição, instrumentário muito interessante do barroco. Porque trio sonata, a gente pensa 3 vozes. Mas aí às vezes a gente vê tocando igual antes aqui, trio sonata, né? A gente vê uma flauta, um oboé, um fagote e um cravo. Quantas vozes que nós temos aí? Alguém sabe dizer quantas vozes tem? Um trio sonata tocado por flauta, oboé, fagote e cravo. Nós temos 3 vozes. 3 vozes, né? É um trio sonata. Eu vou explicar isso melhor. Os compositores compunham a voz da flauta, ou seja, a voz melódica está lá composta. A voz do oboé está composta, outra voz, 2 vozes. E o baixo contínuo. O baixo contínuo não é um instrumento, o baixo contínuo é uma voz. O baixo contínuo é a mão esquerda do cravo. Então o compositor ele só escrevia a mão esquerda do cravo. A mão direita do cravo era a realização que o músico
fazia em cima dessa mão direita. Então ela é uma harmonização em cima da mão esquerda, que já tem até uma fórmula. Às vezes na partitura vem umas cifras lá, um sol escrito na voz da mão esquerda, com 6 embaixo, ou 4, 6. Então isso, o continuista, né, ele saberia realizar isso daí. Só que vocês imaginam, uma flauta, um oboé tocando e a mão esquerda de um cravo. E a mão direita fazendo a harmonização em cima da mão esquerda. A voz que o compositor escreveu, ou seja, a voz da mão esquerda do cravo, vai ficar um pouco apagadinha, não vai? Então, algum outro instrumento grave reforçava essa voz. Podia ser um violoncelo, podia ser um fagote, podia ser uma harpa, podia ser um alaúde. O alaúde, inclusive, podia fazer a harmonização junto. Aí podia ter, imagina, um trio sonata com flauta, oboé e baixo contínuo. Aí tem um flautista tocando, um oboísta tocando, um cravista tocando mão esquerda e mão direita, um alaudista tocando a harmonização e um cellista tocando a mão esquerda do cravo também. Então, quer dizer, com 3 vozes você tem 5, 6 instrumentistas. Isso mostra que são as vozes que são compostas, não o instrumento. O baixo contínuo é um instrumento, é uma voz. Quando o compositor escrevia a mão direita, era chamado de cravo obligato. Então, às vezes a gente vê sonata de Bach, para flauta e baixo contínuo. Quantas vozes tem? 2 vozes. A voz da flauta e a mão esquerda do cravo, que é o baixo contínuo. E a mão direita do cravista, ele vai harmonizar em cima da mão esquerda. Aí depois a gente vê sonata de Bach para flauta e cravo obligato. O que significa? Que o Bach escreveu a 3 vozes. A voz da flauta, a mão direita do cravo, ele escreveu, e a mão esquerda. Então isso é interessante salientar. Essa questão do que seria o baixo contínuo, como que seria essa questão das trios sonatas. E já que eu estou falando de sonata, a gente tinha a sonata da Chiesa e a sonata da Câmara. Sonata da Chiesa era a sonata de igreja, sonata da Câmara, sonatas das câmaras, das cortes, né, das câmaras que se tocavam, dos salões que se tocavam. Aí pelo nome já dá para entender um pouquinho, né? A sonata da Chiesa, ela começava com um movimento lento. Geralmente o contínuo era feito por um órgão, então ela tinha um movimento lento, uma abertura lenta, tinha um movimento rápido em estilo de fuga. O que é a fuga? A fuga são vozes que vão aparecendo e que vão se contrapondo à medida que vão aparecendo. É como se fosse um tapete com vários fios de cada cor. Você tem um fio vermelho com a sua identidade própria, com a sua beleza própria, com a sua continuidade própria, e embaixo você tem um fio azul, da mesma forma tão belo quanto o vermelho, tão pessoal quanto o vermelho, embaixo você tem o verde também, tão pessoal, e no fim a gente olha aquele tapete lindo com aquele tanto de vozes assim, e na verdade cada voz tem a sua beleza própria. Então a fuga, a polifonia do barroco seria mais ou menos essa comparação. A realização, como eu estou falando de comparação, a realização do baixo contínuo é mais ou menos como a gente usa hoje. É uma comparação um pouco grossa, mas dá para ter uma ideia. A música popular, aqueles acordes, né? A gente pega uma música popular e vem lá, Ré menor, DM. Aí o violonista ele pode fazer com uma posição, pode fazer com outra, pode reforçar uma nota que está no acorde. Então, assim, não tem uma regra. O DM só pode ser tocado assim. Não tem essa regra. O baixo contínuo é mais ou menos assim, apesar de ter algumas regrinhas, ele permitia uma certa liberdade do continuista, do cravista de realização. Tá, continuando sobre o repertório. Então a gente vai mostrar uma sonata italiana, uma sonata francesa. E não tem como num concerto de música barroca não tocar Bach, né? Nós optamos esse andante da sonata número 4 BWV 528, porque Bach compôs 6 sonatas para órgão. Ele compôs para órgão, então é uma sonata a 3 vozes, porque no órgão é possível fazer as 3 vozes. Então, no caso, essa sonata é uma delas, que a gente fez a adaptação para flauta e cravo. O Bach escreveu a mão direita do órgão, ele escreveu a mão esquerda do órgão e o pedal. Então, é uma trio sonata para um instrumento só, para o órgão. E nós pegamos esse movimento, né, esse andante, que é lindo, e ele é no estilo desse cânone, dessa fuga. O que o cravo às vezes faz, o tempo todo o que o cravo faz, a flauta responde, o cravo faz, a flauta responde. Vocês vão perceber muito essa questão do cânone nessa sonata de Bach. E para terminar, o Quantes. Qual que é a importância assim, histórica do Quantes aqui nesse concerto?
O Quantz, vocês podem ver que pela data de morte dele, ele é o mais recente dos compositores, né? Porque o Quantz, exatamente, ele trabalhou nessa linha que tem entre o barroco e o classicismo, que é o estilo galante. Ele vem um estilo que vem contrapor a polifonia, o final da polifonia em Bach. O Quantz, ele era oboísta em Dresden, uma orquestra muito boa que tinha, né, no barroco e começo de classicismo. Começaram também esses fundamentos de música, né, os crescendos, os forte piano. No barroco tinha o efeito de eco, né, que é quando você toca o mesmo motivo forte e repete ele em piano, em staccato. E na escola de Mannheim, na orquestra de Mannheim, com Karl Stamitz também começou os crescendos, fazia crescendos assim, maravilhosos. Que ficou famosa essa orquestra por isso. A orquestra de Dresden também era uma orquestra muito importante, e o Quantz era oboísta dessa orquestra de Dresden. O Quantz decidiu virar flautista, foi para a Prússia, onde trabalhou na corte de Frederico o Grande, que era um amante da música, inclusive era um amante dos gostos franceses, e estudou flauta com o Quantz. Então o Quantz foi professor de flauta do Frederico o Grande, trabalhou junto com Carl Philipp Emanuel Bach, que trabalhava também na corte prussiana de Frederico o Grande, e era construtor de flautas também, o Quantz. E ele desenvolveu um método também de flauta, só que os métodos naquela época não eram métodos específicos para o instrumento. Tinha sim a parte que dizia sobre o instrumento, mas era método de música em geral, né? A música era um ofício. O músico ele sabia lidar com várias questões além do seu instrumento. Então tem capítulos sobre ornamentação, sobre improvisação, tudo isso muito embasado, né? Então o Quantz ele faz parte disso na história da música, chamado movimento, o período galante, da música galante, daí o nosso nome é Ars Galante, também chamado de rococó, que é antes do classicismo, que ele prepara exatamente o terreno para o classicismo, que é a época do iluminismo. Então acho que aqui deu para sintetizar um pouco, através desse repertório, esse final do barroco, né? Esse barroco tardio, uma época tão rica que nos comove, nos emociona tanto, o barroco, por lidar com paixões humanas, e que teve o apogeu aqui nesses compositores, tendo também aqui em Quantz, que vem um pouquinho depois, no estilo rococó, esses exemplos que a gente vai mostrar. Aí a palestra ela se chama também sobre o instrumentárium barroco. Lembrando que o barroco ele tem um discurso sonoro, ele tem uma retórica, ele tem um simbolismo, ele tinha também um instrumentárium, os instrumentos eram diferentes, a concepção sonora era diferente. No barroco não existiam grandes teatros, então os instrumentos não precisavam de tanta projeção. Os grandes teatros vieram depois, aí os instrumentos foram modificados, que é um pouco que a gente vai falar agora sobre os instrumentos. No barroco, ainda não tinha essa preocupação em igualdade do som, igual o piano tem. Todas as notas são iguais, né? Igual um colar de pérolas, o pessoal fala. É tudo igual um colar de pérolas. Todas as notas, em todas as alturas, elas são iguais. No barroco, não. Cada tonalidade ela tinha um significado, cada tonalidade ela tinha uma sonoridade, cada intervalo tinha uma sonoridade. Isso veio também pela enarmonia. No barroco se privilegiava muito a enarmonia. Um Fá sustenido era diferente de um Sol sustenido. Depois, com Bach, veio o cravo bem temperado, onde começou a se usar a afinação temperada. Então, tudo isso foi caminhando para que os instrumentos também modificassem, os instrumentos ganhassem projeção. Como toda mudança, a perda de um lado, perde em algumas coisas, ganham em outras. Os instrumentos modernos ganharam em projeção. O universo sonoro da humanidade, pelo menos do mundo ocidental, aí, mudou, né? A gente sai de conjuntos pequenos do barroco, com pouca projeção sonora, uma orquestra com poucos instrumentos, para caminhar pouco tempo depois para Berlioz, aí, com tantos instrumentos, e o violino, que no barroco era corda de tripa, né? Eram cordas que tinham um equilíbrio muito grande de harmônicos. Troca por corda de metal, que é a corda que projeta muito mais, mas perde um pouco a doçura do som. As flautas eram de madeira, sem chave, sem muito recurso. Muda para a flauta de metal, que já projeta muito mais. Então tem essa mudança toda, que é o que a gente vai falar agora, né, sobre os instrumentos. Eu vou começar
Pode começar outro músico, que aí dá tempo de eu, enfim, pegar a flauta. O Israel vai falar um pouquinho sobre o oboé. Boa tarde a todos. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o oboé e um pouquinho sobre a característica desse instrumento, que não é muito comum, né? Uma flauta, acredito que é bem mais comum, mas um oboé, eu até queria perguntar para vocês se alguém conhece um oboé, por favor, levante a mão. Menos a professora, né? Conhece? Ótimo. Basicamente, se eu fosse sintetizar o que é um oboé, é um pedaço de madeira cônico e, obviamente, aqui está cheio de chaves, mas os primeiros oboés eles eram feitos só com furos para você digitar com os dedos. E ele possui uma palhetinha, que é uma pecinha que é feita de bambu. No caso do oboé, também do fagote, o Vitor vai falar, são duas lâminas de bambu sobrepostas e, na medida que nós sopramos essas lâminas, ela produz um som. E esse som, como se fosse um apito, que quando você encaixa no instrumento, produz o som do instrumento e amplifica. Bom, ao longo da história, dá para se notar vários tipos de oboé, vários oboés primitivos, desde da Grécia Antiga. Você já encontra um instrumento chamado aulos, que era uma espécie de oboé duplo. Eram dois oboés onde você tocava algumas notas com a mão direita, outras notas com a mão esquerda, e encaixava também uma palheta dupla e produzia um som. Vou explicar um pouquinho sobre o som do oboé primitivo para vocês verem um pouco a diferença, né? E até porque foi necessário haver uma evolução do instrumento. Mas, ao longo do tempo, esse instrumento foi sendo... Se encontra em diversas civilizações, como, por exemplo, o Império Árabe, por exemplo, tem um instrumento bem interessante que ao longo da expansão árabe, por volta de o ano 1000 mais ou menos, esse instrumento acabou sendo disseminado em várias outras civilizações. Então, encontra-se oboés primitivos na Pérsia, no Irã, na Mesopotâmia, na Ásia Menor. E qual que é a característica desses oboés? Cada oboé que chegava numa civilização, ele era adaptado de acordo com a necessidade do que era feito ali, naquela cultura. Então, ele era construído com um determinado tipo de material. Então, por exemplo, tinha oboés que eram feitos, em vez de uma palheta com cana de bambu, inclusive essa cana é uma cana especial chamada Arundudonax, é uma cana... não é qualquer bambu que você colhe e faz uma palheta, é uma cana que tem uma certa dureza, uma certa flexibilidade para produzir um som próprio para o instrumento. Mas você encontra instrumentos com palheta fabricada com folha de palmeira, por exemplo. Você encontra instrumentos com pedaço, com partes fabricadas com metal. E eu gostaria que alguém segurasse o microfone só para eu fazer uma demonstração de como era mais ou menos o som da maioria dos oboés primitivos. O controle que a gente precisa ter para tocar o oboé é muito grande. O contato dos lábios com a palheta é o que permite um som mais arredondado do som. Então, eu vou primeiro tocar o instrumento, como ele soa, e depois demonstrar uma diferença entre um oboé primitivo.
Esse som anasalado, esse som macio, já é característico de um oboé que se tem controle dos lábios na palheta. Os oboés antigos, em maioria, eram construídos de uma forma que você não tinha acesso a essa palheta. Você soprava e o som que saía do instrumento era mais ou menos isso aqui. Então as músicas ficavam mais ou menos assim. Acredito que essa sonoridade vocês já tenham ouvido em algum lugar, né? E o que acontece? Ao longo dessa disseminação do instrumento, esse instrumento acabou chegando na Europa também, e cada lugar que ele chegava, a civilização colocava um nome diferente. Obviamente, na Europa não foi diferente. E o nome que foi dado para ele era de chau. Chau, ou em francês chalumeau, ou em português, como muitos conhecem, charamela. Essa charamela, ela não era muito diferente desse som aqui, não. Ele tinha um som um pouco mais aveludado, um pouquinho mais bonito do que eu toquei. Mas o que aconteceu? No período renascentista, no período antes do Barroco, era possível você tocar o chau em peças que não exigiam uma integração com outros instrumentos. Mas no período barroco, com essa ideia de experimentos de novas formações, onde o chau teria que dialogar com o violino, com uma flauta, com um grupo um pouco maior, ele começou a deixar a desejar. Imagine um instrumento desse tendo que controlar a dinâmica. Praticamente impossível. Ele saía um som muito estridente, muito forte. E a afinação também era uma questão problemática. E o que o Alexandre falou sobre a questão da tonalidade, dependendo da música, o chau tinha dificuldade de transitar em diferentes tons, justamente por causa da afinação. Então foi necessário um desenvolvimento do chau para se chegar num instrumento que fosse possível se integrar nessa nova proposta de música. E foi então que, no período barroco, uma evolução do chau, nasceu o oboé barroco, que era um oboé um pouco diferente desse aqui. Esse aqui já é um oboé moderno. Era um oboé construído com uma madeira mais mole, uma palheta mais larga, e ele tinha um som muito doce. Vai ao encontro que o professor falou, essa característica da doçura, a flexibilidade da intensidade do som, da afinação, eram tudo coisas que esse oboé barroco era fácil de ser executado. E, inclusive, as músicas que nós iremos tocar são muito mais fáceis de ser executadas num oboé barroco. E por que a gente está tocando hoje num instrumento moderno? Música barroca no instrumento moderno. Nós somos instrumentistas de orquestra, e ao longo da história da música, os instrumentos foram sendo desenvolvidos de acordo com a demanda do que era composto. E uma característica-chave é que esses instrumentos do período barroco não tinham muita projeção. Então, como é que você vai tocar um oboé barroco numa grande orquestra, num Mahler, por exemplo, num Berlioz, num Strauss? Não soa, a orquestra engoliria o som do instrumento. Então, hoje o oboé é construído com uma madeira muito mais dura, e o formato dele mudou um pouco também, ele é mais estreito, a palheta um pouco mais dura, justamente para dar mais projeção para o instrumento. Só que, obviamente, perde-se sempre alguma coisa nessas evoluções.
E o que se perdeu foi justamente essa maleabilidade do som que tinha no oboé barroco, a doçura especial de um oboé barroco. Então é um grande desafio para a gente interpretar uma música barroca com um instrumento moderno, porque a gente tem que buscar uma maneira flexível de tocar para se chegar mais próximo possível do que seria aquela qualidade de uma sonoridade do período barroco. Bom, basicamente é isso que eu queria falar sobre o oboé. Queria passar a palavra para o Vitor. Acho que seria bom. Olá, pessoal. Bom, não gosto muito de estar falando, gosto mais de estar tocando aqui, mas vou explicar só um pouquinho sobre esse instrumento, né? O instrumento é o fagote, em inglês podemos chamar de bassoon. E, bom, ele é um instrumento de madeira, né? E, igual ao oboé, de palheta dupla. E na orquestra, o instrumento mais grave da família das madeiras. Então, assim, quando a gente fala em palheta dupla, acho que vocês devem ter entendido, né, a questão de duas canas. Segura aqui para mim. Só aqui, só encosta aqui. Bom, a palheta dupla, né, que é igual de oboé. Então, eu vou tentar aqui também assoprar um pouquinho para vocês verem o som da palheta. Bom, a palheta de fagote, tanto de fagote e de oboé, a gente que tem que fazer, né, produzir não, mas tem todo um trabalho artesanal, né? Então a gente pega cana, né? E aí, no caso do fagote, a gente dobra a cana no meio e aí faz todo o processo de colocar um arame nela. Depois tem um processo de raspagem, então a gente precisa de tem uma faquinha e tem todo um processo que a gente diz que quem toca instrumento de palheta dupla mais faz palheta do que estuda o próprio instrumento mesmo, né? Porque realmente é um trabalho muito, muito grande e faz toda a diferença, assim, de um som bonito, de uma afinação boa, né? Então isso daqui, né? Esse bambuzinho aqui, ele tanto joga a gente para cima como derruba a gente, né? Principalmente em solos de orquestra, né? Mas, bom, o fagote, a história dele é meio... Não tem exatamente um instrumento, um antecessor, né? Que fala, não, esse realmente foi o antecessor do fagote, né? Eles falam da dulciana, né? Que era um instrumento que, na época, era um instrumento enorme. Ele tinha, acho que, se eu não me engano, quase 7 metros de comprimento, né? E desse instrumento, só que para você tocar a dulciana na época, você precisava de 2 pessoas, né? Um para segurar e outro para tocar. Então, a ideia deles, né, com o tempo, foi meio que de dobrar o tubo, né? Então, foi o que eles fizeram. Por exemplo, quando a gente assopra aqui na palheta, né? Então ele passa aqui pelo tudel, né? Esse caninho aqui chama tudel. Aí vem aqui para a asa, bota e passa por aqui. Não, então aqui embaixo, que a gente chama isso daqui de bota, ele faz um U. Então o som ele vai até lá embaixo. Depois ele faz a volta lá embaixo para subir até sair aqui na campana, né? Então essa é a ideia do fagote. Só que, lógico,
na época do Barroco, o fagote ele tinha pouquíssimas chaves, né? 3 chaves, 4 chaves, né? E realmente era um instrumento difícil para tocar, porque a gente não, né? Eles usavam muito forquilha, que a gente chama, né? Você, de vez hoje que a gente faz tipo um dó, né? Segura os 3 dedos. Você usava muito isso, né? Tirar o dedo do meio, né? Então as posições eram muito difíceis. E aí, com a evolução, o fagote ele demorou bastante para atingir essa evolução igual ao oboé, né? Ele foi mais ou menos modificado realmente lá no século XIX, né? E aí a gente ganhou várias chaves, várias possibilidades de sons, de cores também, né? E hoje em dia os instrumentos do fagote ele tem mais ou menos uns 24 chaves, 23, 24, tem instrumentos até com mais chaves. Só que aí o fagote tem 2 escolas, né? Quando o fagote começou a se modificar, né? Ele teve uma família francesa, né? Que é o Buffet Crampon, que começou a fabricar o fagote, começou a modificar. Então a gente tem esse sistema até hoje, que é um fagote francês, que a gente chama, e também tem um instrumento que é o sistema alemão, que é o sistema Heckel. Então, que geralmente é o que é mais usado hoje em dia, né? Então, o fagote francês, hoje em dia, você só vê tocando na França, e mesmo assim já tem orquestras que já mudaram para o sistema alemão, e talvez na Espanha, né, em alguns outros países, mas a maioria é o sistema alemão, que é o que a gente tem hoje. Bom, eu acho que é isso. Se o Toninho... O Antônio vai falar agora sobre o Alexandre vai falar sobre a flauta. Eu vou falar da flauta porque eu quero continuar aqui na família das madeiras. Madeira? Flauta não é de madeira, né? É de metal. Por que a flauta é considerada instrumento de madeira? Obviamente, porque primeiro ela era construída de madeira, até cerca de 1847, que Theobald Böhm fez a flauta de metal. Mas não é só por causa disso. A explicação mais interessante que eu acho, por que a flauta é de madeira, porque em fazendo parte da orquestra, entendendo a orquestra como um organismo, e esse organismo ele tem independências e dependências, a orquestra tem famílias, ela tem grupos. Então tem o grupo das cordas, que são as vozes das cordas, tem o grupo das madeiras, que são as vozes das madeiras, o grupo dos metais e da percussão. Claro que há um diálogo entre essas madeiras, entre esses grupos, né? Há um diálogo, às vezes tem um solo de violino junto com um solo de trompete, isso é possível. Mas a regra geral é que são famílias com forças independentes dentro de um grande grupo. E quando surgiu a família de madeiras, que os compositores escreviam as vozes das madeiras, geralmente as vozes das madeiras eram parecidas, as das cordas eram diferentes, a flauta era feita de madeira e, por consequência, fez parte da família da madeira. Então ficou essa nomenclatura, né, na família das madeiras. Flautas, oboés, clarinetes e fagotes. Então acho que essa é uma explicação mais interessante por que a flauta ainda é considerada instrumento de madeira. E hoje em dia, como tudo na vida às vezes vira moda, né? Tem uma moda hoje em tocar com flautas sistema Böhm de madeira. O que é sistema Böhm? O Böhm foi um alemão que inventou esse sistema aqui, né? Se você for ver, a flauta tem muito mais chave do que eu tenho dedo. O sistema de Böhm, ele permite com que uma chave, às vezes não, sempre, vai abaixar a outra. Então você com 9 dedos, que a gente usa para tocar flauta, a gente consegue tampar aqui, se eu não me engano, são 17 buracos. A gente consegue tampar todos. Então eu vou explicar, como todo mundo conhece a flauta, né? Eu vou explicar mais ou menos como que o som é produzido. A flauta é considerada instrumento de embocadura livre. Por quê? Porque os outros instrumentos têm alguma coisa que sai a coluna de ar sai dos lábios, né? Isso é uma coluna de ar.
E tem alguma coisa que conduz essa coluna de ar para vibrar e para produzir o som, que no caso do fagote, do oboé e da clarineta é a palheta. Na flauta não tem, a gente tem uma perda aqui, né? Esse lábio de cima, ele fica um espaço vazio até atingir essa borda aqui, que é onde é feito o som da flauta. Aqui que é produzido o som da flauta. Uma parte do ar entra dentro do instrumento, outra parte sai. Nessa quebra do ar é produzido o som, como se a gente pegasse um papelzinho de bala e soprasse. É mais ou menos a mesma coisa. O ar que entra, ele vai percorrer o tubo do instrumento até onde ele encontra resistência. O que é resistência? É até onde tem chave fechada. Então, se, por exemplo, eu fecho essas chaves aqui, minha flauta fica desse tamanho. Se eu fecho essas, a minha flauta fica desse tamanho. Logo, aqui eu tenho um tubo maior do que esse. Tubo maior em música, som mais grave. Então, quando eu tenho esse tubo aqui fechado até aqui, e quando eu estou com ele fechado até aqui, então isso me mostra que o tubo maior, som mais grave. Mas aí eu faço isso aqui. Aí eu sou mentiroso. Não. É que a flauta depende muito do lugar que você sopra. A gente tem basicamente 4 pontos que a gente sopra aqui nessa borda aqui. Mais para frente até mais para baixo. Quanto mais para baixo for o sopro, mais grave vai ser o som. Quanto mais para frente for o sopro, mais agudo vai ser o som. Então, às vezes, com o mesmo dedilhado, eu posso tocar vários sons, mudando exatamente aonde que eu estou soprando. Isso tudo no direcionamento da coluna de ar, ou sopro mais para frente ou mais para baixo. E na pressão, na velocidade do ar também, que eu controlo nessa válvula aqui dos lábios, né? Da abertura dos lábios. Então o funcionamento da flauta é muito simples, né? É isso. A flauta funciona desse jeito. E o tanto de ar que ele entra, eu falei que é feito o som aqui nessa borda, mas tem também o tanto de ar que entra e volta. Ele cria até uma certa turbulência dentro do instrumento e acaba saindo um pouquinho de ar aqui. Isso também é produzido o som da flauta, né? Mas o som da flauta mesmo, ele é produzido aqui, percorre o tubo até achar a resistência e volta. E dependendo da maneira como eu sopro, ou se eu sopro mais para frente ou mais para baixo, eu vou conseguindo as regiões do instrumento. Então isso é a mecânica do instrumento da flauta. Vou passar para o Toninho agora para falar do cravo. Eu posso ficar mais próximo do cravo também. Né? Não sei, já é boa noite? Quantas horas? Ainda é boa tarde, né? Então, agora sim, vamos chegar num instrumento que é barroco por excelência, que é o cravo, né? O cravo, ele reinou. A origem dele ainda é incerta. O primeiro cravo que se tem notícia, que tem rudimentos, é na Idade Média, por volta de 1300. É que tem notícia de um registro de um instrumento cravo. Com certeza, ele é um instrumento que veio do saltério, né? Ele é parente, se vocês forem ver, o cravo é um instrumento de cordas pinçadas, beliscadas. Então, ele é um parente do alaúde, né, depois do violão, e da harpa, que com certeza era o saltério, que eles, não sabem quando, colocaram um teclado. Então, é uma harpa com teclado, um saltério com teclado.
O cravo ele tem na família dele a espineta e o virginal, que são, vamos dizer assim, instrumentos um pouco menores, com menos conjuntos de cordas, geralmente um conjunto para cada nota. O cravo, dependendo do número de teclados, né? Você pode ter cravo com 1, 2 e até com 3 teclados. E conforme o tanto de teclado, você tem mais número de cordas para aquela determinada nota. Isso cria o quê? Timbres diferentes. Então, é um instrumento extremamente rico em timbres, em registrações. E, geralmente, a afinação é em 8 pés ou 4 pés. Tem registro que a gente chama de alaúde, nasal. Então, nesse ponto, tem uma semelhança com o órgão. 8 pés porque ele é baseado no tubo do órgão de 8 pés. De 8 pés. A afinação. Falando em afinação também, complementando, as afinações no barroco eram muito diferenciadas, né? O temperamento era diferente. Cada compositor, ou a região, ou enfim, fazia a sua afinação própria. Entendeu? Era como se fosse um tempero diferente. Eu quero a minha quarta não tão justa, minha quinta, minha terça tal, mais estreitada, essa mais alongada. E, enfim, cada um tinha já a sua afinação específica. Então, você imagina como é que deveria ser difícil, né? E, dependendo da afinação que você usava, você só poderia tocar em determinadas tonalidades. Se você tocasse numa outra tonalidade, soava completamente desafinado. Então, você imagina o cravista ou o instrumentista, ele tinha, inclusive, para fazer um concerto, ele tinha que escolher as peças que dessem para aquela afinação que o grupo tinha escolhido, ou o cravista. Ou então você teria que parar, reafinar tudo e tocar aquela determinada composição que foi pensada naquela afinação. Vem Bach, então, graças a Deus, e faz que eles chamam da afinação. Essas afinações foram tendo evoluções e chegou o que a gente chama de temperamento moderno, onde os semitons ficaram idênticos, né? Não há diferença, aquele estreitamento, alongamento que fazia no... Então, você tinha uma equidade de cada semitom. Isso proporcionou, então, que você pudesse tocar em qualquer tonalidade, naquela afinação moderna. E que foi, então, empregada. Bach queria mostrar, então, por isso que ele fez um dos motivos. O primeiro deles era para ensinar os filhos, porque a parte didática de Bach ele viveu exclusivamente para os filhos e para a igreja. Então, toda a parte inicial de composição para teclado de Bach foi pensada para os filhos, né? Então, o cravo temperado foi pensado para os filhos dele, né, que foram compositores, né? Johann Christian, Wilhelm Friedemann, Carl Philipp, principalmente Wilhelm Friedemann, que era o filho, o mais velho, né, e predileto de Bach. Então, o cravo bem temperado, ele pegou e fez os prelúdios e fugas em todas as tonalidades. A diferença do cravo... Então, o cravo ele reinou por todo o barroco. Quando chegou a criação do cravo, do piano, que é interessante isso. O Cristóforo, que criou o piano, ele pegou essa caixa. O instrumento era muito parecido com o cravo,
E ele substituiu a haste, porque o cravo tem uma haste que a gente chama saltador ou saltarelo. Depois do concerto, se vocês quiserem, eu mostro mecânica. E tem uma pinçazinha na ponta, que você, ao acionar a tecla, um sistema simples de alavanca faz com que esse saltador levante e essa unhazinha, chamada de plectro, belisca a corda. Né? Então é como se fosse um violonista com 88 dedos. É mais ou menos isso. Sim. Então, Cristóforo inventou o piano assim. É curioso, o nome do instrumento era clavicembalo di Martelli. Ele substitui a unhazinha pelo martelinho. Então, se chamava clavicembalo di Martelli, que sona forte e piano. Não é? Mas esse nome enorme não podia. Então, todo mundo falando, tal, é o forte piano. Porque ele tocava forte e piano. Conseguiu essa estrutura. Com isso, o piano começou a ter muito sucesso e, paulatinamente, o cravo foi perdendo vez. Né? Então, já na segunda década do século XIX, o piano já tinha tomado conta. Fazia todos os serviços que o cravo fazia. Né? Tocar na orquestra, acompanhar cantores, fazer solos, enfim, tudo isso. Só no século XX, lá para meados dos anos 20 e tal, surgiu uma pianista chamada Wanda Landowska, que quis descobrir esse instrumento. Falou, poxa, e era uma grande pianista, e ela, nos concertos, ela tocava o piano, ela que fez com que o cravo voltasse a ser soado. Ela tocava, e no final do concerto ela mandava buscar o cravo e tocava uma peça. Aí todo mundo, poxa, mas que instrumento, que som bonito. Aí ela foi fazendo isso e foi substituindo os concertos de piano por cravo, até ser uma grande incentivadora do cravo. Não é? Eu acho que é mais ou menos isso. Só uma questão é o seguinte: naquela parte do barroco onde a gente estava falando, o barroco ele é a arte da ornamentação. Né? Então, a diferença entre a música francesa e a música italiana estava justamente, como o professor Alexandre falou, na ornamentação. Por quê? O francês utilizava uma ornamentação extremamente rebuscada, carregada, e você não podia mudar. O compositor, por exemplo, eu vou tocar um prelúdio de Couperin, o que ele escrevia na partitura, você não pode mudar nada. E existia para cada compositor uma tabela de ornamentação. E lá ele tinha a nomenclatura, cada compositor tinha sua nomenclatura. Um mordente para um era assim, para outro X, e como que ele queria que se executasse. Então, você imagina. Por isso que a música francesa, principalmente para cravo, é muito complexa. Porque você tem que conhecer profundamente cada compositor para que você execute fielmente aquela peça. Entendeu? Então, eles tinham... É aquela coisa muito francesa mesmo. Tudo tem que ser perfeito e dentro das regras. Já o italiano, não. Você já tem a liberdade da ornamentação, como o Alexandre falou. Acho que é isto. Tem alguma dúvida? Depois do concerto, se quiserem conhecer o instrumento, é melhor, não é?